E eu preciso que você abra sua Bíblia em Gênesis e deixe ela aberta para a gente acompanhar. Mas abra agora Gênesis 42, verso 6. Gênesis, capítulo 42, verso de número 6. Diz assim, nessa versão que está exposta aqui: José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Volta para mim o texto aí, Gênesis 37, verso 7. Vamos deixar o 42, verso 6 e vamos lá. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se encurvaram diante dele. Bota o 42 de novo. Não, bota lá. O 42, 6. José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando seus irmãos se chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Como eu vi que é rápido, volta para o anterior, por Gênesis 37. É porque às vezes demora, tem lugar que, mas aqui é bem rápido. Estávamos amarrando os feixes de trigo, no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram-se ao redor do meu e se curvaram diante dele. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, eu não sei se você reparou, mas o segundo ou o primeiro texto que lemos de Gênesis 42 tem mais ou menos mais de 10 anos que José havia vivido o momento de Gênesis 37. A minha proposta é mostrar a você como Deus vai dar a José a perspectiva de mostrar a ele o futuro. O futuro vai acontecer conforme Deus disse a José. Mas é muito importante você entender que a decisão de José quando o futuro chega é dele e não de Deus. É ele que vai decidir como vai se comportar, como vai agir depois de tudo aquilo que ele viveu. Minha proposta hoje é mostrar para você que Deus tem propostas extraordinárias para você, mas que você precisa ter um compromisso com a sua própria vida. Quando nós olhamos para o profeta, Deus diz assim: eu bem sei os pensamentos que você tem. Deixa eu botar numa tradução mais clara. Eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de si mesmo. E esses pensamentos são pensamentos de paz, de bem e não de mal. Mas eu estou com você nessa proposta, para dar a você o fim que você deseja ter. Olha só, Deus está dizendo: você quer o bem para você e eu também quero. E eu vou trabalhar para que você tenha o bem, mas está ruim trabalhar contigo, porque você quer o bem para você mesmo, mas anda fazendo o que não presta. Então você está sabotando a própria missão. Quando eu era garoto, na casa do meu tio, tinha uma mesa de sinuca. Era um negócio extraordinário. Uma mesa de sinuca tem em casa naquela época. E muitas vezes eu chegava do colégio, ia para lá brincar, e não tinha ninguém para brincar comigo, ou para jogar comigo. Então eu jogava comigo mesmo. Então era eu contra eu. E aí às vezes eu escolhia a bola amarela, mas o jogo da azul estava melhor. Então durante o percurso eu trocava: não, eu sou amarela, não, eu sou azul. Se durante o jogo piorasse, eu voltava para o amarelo, porque tinha tudo a ver comigo mesmo. E ali eu decidia se eu vencia ou não. No jogo da vida não funciona assim. Uma jogada errada pode fazer com que você sofra danos devastadores. Então eu quero te mostrar a história desse rapaz, que Deus mostrou a ele e a seus familiares o futuro, o que Deus iria fazer através dele.
A história de José começa em Gênesis 37. Pelo menos onde começa a se falar dele. Mas bem antes de José entrar no cenário, alguém já tinha José no coração. O nome desta mulher era Raquel. Raquel era louca para ter um filho. Louca. Mas ela não conseguia de jeito nenhum. Ela sempre sonhou em ter um menino. Sempre sonhou, sempre sonhou. Eu não sei se já foi à igreja. A igreja fala muito de sonho. Porque você tem que sonhar. Porque os sonhos. Sonho é extraordinário. Mas sonho não vira realidade se você não remover ele de prateleira. Tudo aquilo que você pode fazer normalmente não é sonho. É só você fazer. Sonho é aquilo que é bem superior ao que os seus recursos, né? Eles não são o suficiente para você realizar. Então chega em determinado momento que você tem que subir a mão um pouquinho, pegar o que você quer da prateleira dos sonhos e trazer para uma prateleira chamada realizações. É onde você vai começar a assumir compromisso com aquilo que você quer. Suas decisões vão estar pautadas nos seus projetos de futuro. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Raquel era louca para ter um filho até que teve José. E com 17 anos, o texto aparece aqui narrando José pela primeira vez, aqui de uma forma mais incisiva, saindo dos bastidores da vida e subindo no palco para protagonizar suas próprias histórias. E provavelmente, por que José sonha? Você já parou para pensar? Por que José é o único filho de Jacó que sonha? Porque ele é o filho legítimo que a Raquelzinha tem. Então Raquel devia falar para José todo dia: meu filho, você é o meu sonho. Eu sempre sonhei em ter você, garoto. Seus irmãos são gente boa, mas você, José, você é um cara extraordinário, José. Eu nunca desisti, porque eu sabia que uma hora o seu pai ia acertar. Ia fazer você inimiza. Você, eu te amo, menino. José cresceu ouvindo falar de sonhos. Mas não apenas de sonhos, de alguém que lutou muito para alcançar o que desejava. Hoje as pessoas falam de sonho com a natureza. Ah, eu tenho tantos sonhos. Ah, é? Qual é o seu sonho? Ah, eu tenho sonho em ser médico. Legal. Suas notas são o que mesmo? Você estuda quanto tempo do seu horário? Não, eu não estudo não, eu só tenho um sonho. Ah, você não queria casar com um homem lindo, um príncipe? Nossa. A senhora vira princesa quando? Porque a senhora é Fiona. O Shrek tá chegando. Você tá entendendo? As pessoas querem coisas e chamam de sonho aquilo que na verdade são delírios. Então você tá delirando. Entendeu? Mas você pensa que é sonho. Alguém tem que acordar você. Talvez a menina do Ministério Infantil com beliscão. É ou não é? Entende? É só para você entender. A Raquel falou para José: ô meu filho, foi difícil ter você, viu? Eu escutava o bebê chorando na tenda na sua tia, daquelas outras lá, mas nunca chorou na minha. Mas eu falava pro seu pai: me pega, me pega, me pega e me pega. Às vezes eu nem tinha vontade, mas falava: manda bala, Jacó, que uma hora esse menino chega. Até que você chegou. Então deixa eu te dar uma dica aqui, se você quer. A primeira coisa, mesmo que você não consiga levar o sonho para a prateleira dos objetivos, ande com o sonhador, que é a única maneira de você sonhar. Você tem que andar com quem sonha, com quem você olha e diz: meu Deus do céu. Isso. Você quer casar, por exemplo. Esse dia a menina falou: pastor, eu quero casar, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, sensível, honesto. Eu falei: menina, se você achar o homem, já pega. O resto você ensina. Porque tá difícil achar o homem, não é? Sensível, essas coisas. Você adestra ele. Agora arrumar homem. Então, as pessoas, você precisa entender. Você tem que falar, por exemplo, se você que está solteira, você quer casar, converse com a outra sonhadora que também quer. Porque se você não falar, ou falar com quem não sonha, você fala assim: olha, menina, tô querendo casar, tô querendo um homem bonito, sabe, esperando assim, um homem fantástico. A outra vai falar: minha filha, o que vier você pega. Porque tá difícil. Se você falar para uma sonhadora, ó, que é um homem louro, bonito, alto, assim, a sonhadora, porque quando você conversa com um sonhador contando seu sonho, o sonhador fica assim, ó.
que é isso? É esperando você terminar para ele contar o dele. Isso é sonhador. Sonhador, ele adora ouvir sonho. Porque ele também tem. Fala logo, termina logo. Que eu vou compartilhar Achei alguém que sonha também. Então você tem que andar com sonhador. Para de andar com cabeça de bagre, com gente que não sonha, com gente que não tem perspectiva. A mãe de José ficava falando: José, sonhei com você. José falou: então eu também posso sonhar, ué. Eu também sonho. Mas José vivia no meio de uma turminha. Gênesis capítulo 37, verso 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E trazia José más notícias deles a seu pai. Preste atenção. José foi criado num ambiente onde o comportamento não era bom. Onde o comportamento era tóxico. Mas mesmo sendo com comportamento inadequado, a postura de José se manteve. Você precisa entender, inevitavelmente o mal vai colocar no seu caminho inúmeras distrações para fazer com que você não chegue a seu objetivo, fazer com que os seus sonhos não se frustrem, porque toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar frustração. Os irmãos de José estão dando um exemplo errado. O que a Bíblia está dizendo? Que nós vamos viver com gente com comportamento ruim. Onde? Por onde nós passamos. Você vai para a escola, tem gente com comportamento ruim. Você vai para o trabalho, tem gente com comportamento ruim. Você vai viver sua vida social, tem exemplos negativos. Você vem para a igreja, às vezes tem exemplo negativo. E você? Você continua. Por quê? Porque você não é qualquer um. Você sabe onde você quer chegar. Então não interessa, eu vou falar porque todo mundo está falando, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, eu vou usar porque todo mundo está usando, eu vou ver porque todo mundo está vendo. Eu não sou todo mundo, eu sou um cidadão dos céus, pronto, acabou. Então você tem que entender que o seu futuro é meio que um canteiro, que vai nascer aquilo que você planta. E se nasceu o que você não plantou, pode ter certeza que é erva ruim. Eu tenho canteiro lá no sítio. Eu planto alface, não que eu gosto, mas eu planto. Eu gosto de carne. Pastor, mas é saudável. Meus ancestrais não construíram arco e flecha para correr atrás de repolho. Vão num rodízio de alface e couve. Só vai dar lagarto e formiga. Então eu entendo. Então a gente planta lá alface, planta uma chicória, planta os quiabos. Mas volta e meia eu tenho que mandar limpar o canteiro, porque nasce coisa que eu não plantei. Para roubar energia, forças, nutrientes. O diabo sempre vai mandar para perto de você esse tipo de gente. Gente que não tem compromisso porque você tem. Gente que não tem disposição porque você tem. Você está entendendo? Para tentar distrair você. Fazer com que você perca o tempo. Perca o time. Porque a coisa mais preciosa que você tem é o tempo. O ambiente ao redor dele está ficando ruim. Mas José está falando para o pai dele: papai, os irmãos não se comportam muito legal não. E quando isso acontece, ele sonha. Primeira coisa que José sonha são com os molhos. Aquele que eu mostrei para você, que mostrava para José o futuro. Todos os seus irmãos numa cerimônia se dobrando diante dele. Isso era impossível. Isso não tem lógica isso acontecer, porque isso é sonho. Entendeu? Se tem sonho de comprar uma bicicleta, isso não é sonho. Entendeu? O que está faltando em você é disposição. Entendeu? Então você vai lá, trabalha, compra uma ousada, entrega algumas coisas. Certo? E já você compra uma nova. Agora você tá a fim de comprar uma Mercedes. Entende? Aí você está sonhando. Certo? Não tem problema nenhum. Mas o que é sonho você, né? E pede você muito esforço, sim ou não? E dedicação, afinco. Como é que os irmãos do José e a turma não gostava nem dele? Estava arriscado não dobrar o joelho para orar por ele. Vai dobrar o joelho para ele. Os irmãos falaram: que palhaçada, dobrar o joelho. Está achando que é maior que a gente. Porque todas as vezes que alguém realiza alguma coisa, você vai ter que lidar com gente que vai achar que por causa da sua realização, você é maior. Então ninguém quer que você realize. Porque quando você realiza, parece que você fica maior que os outros. Você não fica. Você só correu atrás dos seus sonhos. É só isso. Realização é um problema sério. Jesus diz: cuidado com o exemplo da mulher de Ló, que olhou para... Porque quando ela olha para trás, ela morre, sim ou não? Ela fica salgada, sim ou não? E ela paralisa, sim ou não? Paralisia, morte e sabe, fica difícil de conviver. Fica salgado. Só que hoje, gente, não precisa mais virar tanta cabeça para morrer, ficar salgado e paralisar, não. Antigamente tinha que fazer assim, ó.
Hoje é só fazer assim, ó. Olhar para a vida do outro, a casa do outro, as coisas do outro. A outra emagreceu e o peso que ela perdeu, a senhora achou. Pare para pensar, tem assim de gente, ó, que não tem tempo de viver sua vida porque fica olhando o que está acontecendo na vida. Ou eu volto e meio, eu estou fazendo isso, gente. Eu, às vezes, estou lá na internet caçando quem tem número maior que o meu. Olha a quantidade de gente que tem. Pensa na raiva que me dá. Postei uma foto, deu 13 curtidas, do cara deu 14. Vou ver se eu posto um vídeo para ver se eu ganho um like a mais. Olha só. José contou aos irmãos que não gostaram e ele continuou sonhando, porque sonhador é assim, bicho. E ele agora sonha com sol e lua. Agora começa a ficar mais claro. Os dois atos que Deus estabeleceu. E as estrelas. Sonhei com sol e lua e as estrelas. Bom, José está sonhando com astros de governo. Me parece que as coisas estão ficando um pouco mais claras. E eu não sei se ele entende ou não, mas me parece que a história tem a ver com o governo. Mas governar o quê? Mas ele não sonha só com sol e lua, ele sonha com estrela. Porque enquanto o sol e lua dão governo, estrela dá direção, norte. A vida desse rapaz está indo à frente. Conforme sua vida evolui, evolui também seus inimigos, seus adversários, seus problemas crescem. Porque são os gigantes externos que revelam os gigantes internos. É o problema que acontece ao seu redor que determina a potência que tem dentro de você. E não se preocupe com potência. Ou melhor, não se preocupe com potencial, porque potencial é aquilo que pode fazer. Potência é aquilo que você conseguiu fazer. Hoje tem gente com muito potencial, mas com pouca potência. Tem que transformar potencial em potência. Ou seja, levar aquilo que você pode fazer para o seu amanhã. José está vivenciando isso. Ele não entende direito, mas sonha. Sonha com astros de governo. Mas onde ele vai governar? Ali não vai. Então seus irmãos têm que vendê-lo. Olha como é que o futuro é estranho. José vai ter que ser expulso. Por quê? Porque pelos pais ele não sai dali de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha só. Com Jacó foi diferente. Com Jacó sai de casa por uma expulsão causada pelo pai e pela mãe. Mas José não. O pai e a mãe de José não querem que ele vá embora. Isso. Sabe o que transformou Ismael em alguém grande? A expulsão. Sabe o que transformou Abraão em alguém grande? A expulsão. Quando Deus o tira. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus for te fazer grande, levar você para seu futuro, tem muita gente no seu presente que não cabe no seu futuro e vai ter que ficar para trás. Tem muita gente que não cabe no seu amanhã, mas que faz parte apenas do seu hoje e é gente boa, mas não dá para ir com você. Não tente levar pessoas que não cabem no seu amanhã contigo, porque vão lhe dar problemas. Que diga isso Abraão com Ló. Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrar. Está assim de gente aqui hoje, que Deus está querendo tirar coisas, pessoas e comportamento que não cabem no seu futuro, da sua vida. Abra mão disso, para que Deus possa fazer o que deseja fazer. Os irmãos de José vão vendê-lo. É doloroso por quê? Porque poderia ser um estranho, sim ou não? Mas ser vendido por um estranho te machuca mais ou menos do que ser vendido por alguém que deveria te proteger, seus irmãos? Dói mais se alguém que você ama e é tão de perto te vende, sim ou não? Por isso que pessoas tão próximas vão te decepcionar tanto. Aprenda a sobreviver. As mágoas, os ressentimentos. Aprenda. Se você não sobreviver a isso, você não tem futuro. O diabo podia matar José, ou pelo menos tentar. Aliás, tentaram isso. José, vamos matar esse cara, vamos matar ele. Não mata. Mata, não mata. Judá está liderando o movimento. E Rubem está tentando defender porque é o primogênito. Não vão matar, é o nosso irmão. Mata, não mata, mata, não mata. Vamos jogar numa cisterna. E José está lá dentro. Morri, não morri. Morri, não morri. Não morro, não morro. E o diabo muito ardiloso deve ter pensado: para que matar se eu posso azedar o coração? Vai ser vendido pelos irmãos, então vai embora carregando esse trauma para o resto da sua vida. Que tem gente que não vive futuro porque está sempre presa ao passado, porque me machucaram. Ah, mas o senhor está falando isso agora? Abusaram de mim, me humilharam.
sabe? Eu fui estuprado, fui molestado, fui isso, fui aquilo. Confiei. Perturbar outro. Molenga. Levanta essa cabeça sua, você não morreu. Tentaram até te matar, mas não conseguiram, porque Deus te defendeu. Então vamos embora, levanta a cabeça. Olha só. Ele queria ser vendido? Sim ou não? Mas ele foi? Ele foi para o Egito? Mas ele queria ir? Mas ele foi? Mas ele queria ir? Mas ele foi? Mas ele queria ir? Mas ele foi? O que é isso, pastor? Isso é a vida dizendo para mim e para você que às vezes ela vai te levar para lugares que você não quer ir, para situações que você não gostaria de viver. Mas todas as vezes que a vida te levar para um lugar que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Jacó não vai com José. Raquel não vai com José para o Egito. Os irmãos não vão com José para o Egito. Mas quem é que vai com José para o Egito? Deus. Então você está num ambiente ruim, fala com Deus: Senhor, o senhor veio? O senhor tem que ter vindo, porque é só o Senhor. Aliás, eu nem chamei o senhor, mas como o senhor está aqui mesmo, se eu vou chamar. Porque o senhor está em todo lugar e você usa a Bíblia, teologia. Não era porque eu estou vindo, mas o senhor é misericordioso. Eu sou um otário e o senhor é gente boa. Então fala o seguinte: o senhor está aqui mesmo, então nem adianta. Eu acho engraçado, você já viu esse escudo que nós vamos e alguém diz assim: agora vamos entrar na presença do Senhor. Ué, mas eu estava onde? Se a Bíblia diz que se eu pegar e for morar nas estrelas lá, ele... então eu não vou entrar. Vou entrar no lugar que eu já estou dentro. Mas tudo bem, deixa esse troço. É só para você refletir. Porque às vezes a mente é muito pequenininha. Se você parar para... Quem aqui já assistiu o filme do Noé, onde você vê um elefantão, 7, 8 toneladas, indo lá de uma girafa de 6 metros, caminhando, barca. Que palhaçada. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia é palhaçada? Não, eu estou dizendo que o tamanho do bicho é palhaçada. Deus nunca falou que tinha que ser grande. Um Deus tão inteligente vai botar um Zé Ruela. Deus só falou que tinha que ser casal. O espaço que tinha que botar um elefantão. Você bota 2 elefantinhos. Come menos, suja menos, menos espaço. Uma girafa de 6 metros tem que fazer buraco. A girafa vai lá em cima, com o pescoço de fora da arca. O sujeito pegar um resfriado. Uma girafinha, novinha, come menos. Um leãozinho, vai pegar um leãozão grandão pra matar. Podendo, cheio de fome, aquele maluco. Pegar um leãozinho, um leão, o que, rapaz? Entra aí, ô miserável. Dou-lhe um chute em você. Mas construir na nossa mente um elefantão. Você é doido, só eu ia colocar só pequenininho. Leãozinho, isso aí. Leite, nem precisa de carne. Mamífero. Leite, porque que eu levo 7 vacas. Que é animal puro. E vamos botar leite. Mas não pode tomar, não pode. A gente ora, foi Deus que botou a gente aqui dentro. Porque a vaca vira mãe de todos. Eu não, e pronto. Pelo menos mãe de leite. Você tá rindo, mas para pra pensar. Eu quero que você abra a sua mente, porque estão tentando afunilar a sua mente. O seu futuro precisa de uma mente aberta, que senão você fica pessimista, negativista, achando que o Satanás está voltando. Quem tá voltando é Jesus. A gente espera no diabo aí pro seu futuro, o diabo tá voltando. Ô maluco, acorda, vem pra igreja. Quem tá voltando é Jesus, o diabo já tá aí. Aliás, só a facção, ele tá controlando do telefone, que tá preso, esse maluco. Vocês estão achando graça de coisa assim. Eu vim falar sério. José queria ir, sim ou não? Mas foi. Em direção a quê? Ao céu? Ele só não sabe. Que isso é Deus. Ele faz as coisas, mas não fala com a gente. Falou com Davi, você vai ser rei. Mas falou com o Samuca. Lá no Samuelzinho. Lá na montanha de Ramá, mas não falou nada. Falou nada. Com Davi. Porque Deus fala com os outros, mas não fala contigo, já notou? Tem gente que viu meu ministério antes de mim. Eu estava na igreja, um profeta falou: eu vejo você com a mala na mão, viajando para muitos lugares. Naquela época, passar de avião custava metade de um rim. Lembra disso? Nós usava terno e gravata para andar de avião. Eu não tinha dinheiro para andar de bicicleta e andar de avião. 12 anos depois eu voei pela primeira vez. Pensa num troço ruim. Leva nós para cima, o cara falou: fica tranquilo, Cláudio. E todo avião que subiu desceu, nem todos pousaram. Falei: nossa, mas isso é uma verdade extraordinária, me ajudou bastante aqui, certo? Porque às vezes Deus mostra seu futuro para os outros, mas não mostra para tu. Aí vem aquele montão de felizes perto de você. Olha, você vai ser próspero.
Sabe nada da minha vida, sabe nada. Virar de cabeça para baixo aqui, cai nada. Ah, você vai ser feliz, você está sofrendo, você vai casar. Ninguém na sua família casou. Como é que você, justamente você, vai casar? Se Deus falou, vai se cumprir. Você só precisa ter postura. Ele vai para o Egito, sim ou não? Sim ou não? E quando ele chega, ele vai ser vendido cravo, entrando pela porta dos fundos do Egito. Há um cara chamado Potifar. E o texto diz que José vai trabalhar como? Ele é o que lá? Ele é o escravo? Sim ou não? Na casa do pai ele era o filho queridinho. Tênisinho extraordinário, iPhone. E agora lá ele é escravo. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Se Deus for com você, querido, prosperar. Se Deus for contigo, já era. Tem gente que diz que deserto é só lugar de passagem. A Bíblia está lá. Ismael cresceu, se fortaleceu e prosperou no... Porque se Deus for com você, o deserto forja você e você tem habilidade para viver lá. É assim que funciona. Só que é para realizar sonho. Sim ou não? E José está trabalhando na casa do Potifar. Está amanhã. Ele é um cara maneiro, Deus está com ele. E tudo que vem à mão dele para fazer, ele faz com todas as suas... Porque é servo de Deus, faz sempre o melhor. E o Potifar está olhando, falou, cara, esse cara é maneiro. E tal, mas a mulher do Potifar também está olhando. Falei, nossa, esse cara é maneiro. O marido achava maneiro por um motivo, a mulher achava maneiro por outro motivo. Entendeu? E aí o Potifar falou, poxa, você é um cara legal, Zé. Vou deixando tudo aí na sua mão, vai aí, pega as contas da rede social, pega as coisas aí, a senha do banco, isso, gerencia tudo. E José, a mulher do Potifar, começou a olhar para ele. Nossa. Esse Zé, rapaz, me deixa doidinho esse Zé. Nossa. O que é isso? Isso é luta para quê? Para derrubar seu sonho, distração. E uma distração gostosa, porque é distração do Satanás. É. Você lembra por que o cabeludo careca, como é que é o nome dele? O Sansão, isso, era só para testar. Isso. O Sansão se lascou porque ele matou um leão, sim ou não? Sim ou não? Mas depois ele foi lá e comeu o mel da ossada do leão, sim ou não? O que a Bíblia está dizendo? A ossada do leão era um lugar proibido? Sim. E por que ele foi lá? Por que ele foi na ossada do leão se tinha algo proibido? Se ali era proibido? Porque lá tinha o quê? Lá tinha o quê? Mas era proibido? Mas ele foi? Porque tinha mel. O que a Bíblia está dizendo? O diabo, seu adversário, é especialista a colocar coisas doces em lugares proibidos para atrair a sua atenção. O José já administrava tudo mesmo, só faltava pegar a dona. E a dona falando, vem Zé, vem Zé. E o Zé falando, não, maluca, não. Caraca, que maluca gostosa. Caraca, porque não podia ser feia, gente. Mulher feia não tenta ninguém. Só vai pro céu porque recebe um novo corpo. Não, isso aí é heresia. Deleta isso, estão filmando, paga. Sangue de Jesus tem poder. Olha eu falando besteira. Isso, e a senhora não ri não. Porque mulher também olha para outro homem. Que mulher dissimulada. Você que é casado pensa que sua mulher não olha para outro homem. Só que o homem é escrachado. A mulher vem gostosona, o homem faz assim, ó. Sangue de Jesus tem poder. Saiu um modelo novo. Mulher vem de mão dada com o marido. Vem um homem bonitão, elas fazem assim, ó. Três olhadas. Depois não olha mais, ela não precisa olhar, porque é tudo que ela tinha que ver, ela já viu na ida. Por causa do seu nível de observação. Primeira olhada, ela escaneou o malandro. Segunda olhada, ela comparou contigo. Terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, você nem notou. Não era pra rir, não. Volta aqui. A mulher doida no Zé. E você acha que o Zé queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Claro que queria, filho. Claro, o Zé era macho. Hormônio. Parece com demônio, mas é só hormônio. Hormônio, demônio, não é? Por isso que eu falo, você quer casar, garoto? Você tem uma namoradinha, seus hormônios tem que querer ela. Se não quiser, deixa. Tem que ter desejo. Menina, você tem um namorado, um noivo, você tem que ver ele pegando você. Governando você. Olhar e... Você tem que olhar e... Sim. Ah, pastor, não pode casar primeiro, que o desejo vem depois. Não, depois o desejo não vem, ele costuma ir embora. Você tem que falar com ele, volta aqui.
Você me botou nessa furada e vai querer ir embora e me deixar sozinho? Mas isso é outra história. A mulher do Potifar agarrou o Zé. Doidona, mulher. Vem, Zé, vem. E o Zé não, mano. Caraca, mano. Saiu correndo, porque tem coisa que não dá pra enfrentar, mano. Tem coisa que você corre. Entendeu, dona? Tem um homem bonito lá no seu trabalho, sentindo seu cheiro, seu marido. Nem nariz tem, o miserável. Olha. O homem vê sua beleza, seu marido ficou cego. Isso. Lá quando tem uma mulher gostosona, de olho no você, sai fora, mano. Sai fora, isso é laço. Vai pra acabar com o sonho, pra destruir sua reputação, o nome do Senhor. Não perca tempo com essas coisas. José fugiu, mas deixou a capa pra trás. Não deu tempo de levar a capa. Aliás, nem sei se ele já não tinha tirado a capa e se arrependeu no processo. Eu não sei. A Bíblia não fala tudo. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei se o Davi foi pra sacada porque eu vou dizer. Tava tomando banho, eu só batizava, fui tomar banho porque o Davi tava lá. A fofoca vai muito longe. Não sei de todos os detalhes. Mas isso é extraordinário, me encanta, porque a Bíblia está falando de oportunidade para mim e para você. Porque agora nós vemos uma injustiça, sim ou não? Porque às vezes, quando você for certo, a injustiça vai se levantar contra você. Mas fique tranquilo, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus é justo, mas às vezes a pressão da injustiça nos arremessa para muito mais longe do que nós sonharíamos que poderíamos ir. José agora vai preso, acusado de tentativa de estupro da mulher do Potifar, que não matou ele porque sabia a mulher que tinha. Que qualquer servo mataria seu escravo se tentasse contra sua esposa. Mas o Potifar falou: pô, o Zé é maneiro. Pô, mas não vou ficar com esse chifre assim não. Eu vou mas pelo menos mandar prender. E mandou prender o Zé. Lá na prisão, Deus era com... porque onde o cara vai, Deus é com ele. Você está entendendo? Por onde você for, Deus vai com você. E aí já era. Fala assim, já era. Isso, seu casamento tá ruim, leva Deus lá para sua casa. Ah, pastor, ele já tá lá, tá nada. Ele só vai contigo, mas não vai para sua casa. Chega lá, pega o travesseiro do seu marido, aquele troço. Bota um óleo ungido, fala: Senhor, nossa, vou botar meio litro de óleo aqui. Que só uma passadinha assim não é. Sabe quem dorme aqui, não sabe? Pois é ele mesmo. Ele é o que? A Síria, o Egito, tudo junto, babilônico, é tudo, os inimigos, tudo nele. Uma parte também está em mim, mas eu só falo, estou aqui para falar só dos defeitos dele. Porque eu aprendi uma coisa: cuidando de casal, se você conversar com o Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mal. De vez em quando eu vou falar com o lobo: gente, o lobo é bom. O Chapeuzinho é um perigo. É assim que funciona. Agora o cara tá lá, na prisão. O que ele falou quando chegou na prisão? Não fiz nada. Sou inocente. O que os prisioneiros falaram? Aqui todo mundo é assim. Você matou alguém? Não. Ninguém fez nada, Zé. Você é mais um inocente chegando aqui. Mas lá na prisão Deus era com... E quando Deus é com alguém, esse alguém faz diferença onde chega. Ele é luz. Começou a trazer sonhos para o presídio. Começou a mudar o ambiente. Mas lá na casa do Potifar, José não queria sair, porque lá era bom. Do presídio, quando o copeiro vai embora, ele fala o quê? Me tira daqui, poxa. Fala com o faraó lá, que eu sou gente boa, que eu não garrei aquela maluca, não. Ele queria sair da casa do Potifar, sim ou não? Não. Lá era bom, ele era o líder. Mas ele queria sair da prisão? Mas ele queria sair da casa do Potifar? Mas da prisão ele queria sair. Porque a casa do Potifar era boa e a prisão era ruim? Pois é. Uma das coisas mais perigosas da sua vida é o bom. Porque o bom pode te impedir de viver o extraordinário. José queria sair da prisão, porque lá era ruim. Então ele fala pro copeiro: poxa, cara, quando você for lá para fora, lembra de mim, fala pro faraó lá, pô. Você é quase um conselheiro, porque eu não garrei a maluca não, que eu sou gente boa. O copeiro falou: beleza. Saiu e esqueceu do Zé. Como alguém esquece de um cara igual o Zé? Por que o copeiro não lembra do Zé? Porque se ele lembrasse de José, José sairia para trabalhar na Copa. E Deus não tem aquele lugar para ele. Deus tem o governo. Cuidado por não querer queimar etapa. Fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes está ruim, você está com tanta pressa de sair, mas só deve sair depois que você aprender toda a lição. Pare e pense. Agora, lá naquele ambiente, o copeiro está lá. Até que o
O faraó sonhou com aquela vaca maluca, com aquelas espigas sanguinárias. E aí, quem interpreta? Quem interpreta? O copeiro falou: lembrei do Zé. Rapaz, era para ter lembrado na semana seguinte. Já tem quase 2 anos. Caraca. E o faraó, falou um negócio pro senhor aí, ó. Eu tinha um ex-amigo meu, o Zé, que nem deve ser mais não. Eu esqueci. Como é que eu esqueci do Zé? E Deus deve estar falando: você esqueceu do Zé porque eu não deixei você lembrar. Porque José não é seu servo, é meu. E só sai na hora que eu quero que saia. Você está entendendo? Esse dia um cara entrou na igreja lá com expectativa de que ia ser, de que ia acontecer, e vem para o ministério da gente. Quando ele viu que não ia ter, ele falou: pastor, o senhor está travando o meu ministério. O ministério que Deus me deu. Eu falei: maluco, senta aí. Falou agora para tu: se Deus te deu um ministério que eu consigo travar, para de adorar ele e me adore. Você é louco, rapaz. Ninguém pode tirar nada que Deus te deu. E ninguém pode te dar nada que Deus não queira que você tenha. Jesus disse isso para Pilatos. Pilatos disse: aí, ô rei dos judeus, eu sou Pôncio Pilatos. Entendeu? O cara, eu posso livrar o senhor da morte. Fala comigo. Jesus falou: Pilatinho, segura a onda. Vou falar uma coisa para tu, o lavador de mão. Vou falar uma coisa para tu. Você não teria poder nenhum se meu pai, que está no céu, não tivesse concedido. Ninguém faz nada contra você que Deus não permita. Depois os outros fazem muita coisa contra você que você dá legalidade. Mas Deus não. Olha só. O copeiro falou: ó, eu conheço um cara aqui, o Zé, sabe? Interpretação é pra caramba, o Zé. Tinha que ter lembrado dele, nossa. O faraó falou: então chama o tal do Zé. Aí deram um banho no Zé, fizeram uma barba no Zé. Botou o Zé bonitão, o Zé chegou, deve ter olhado pro copeiro. Antes tarde do que nunca, né, irmão? Beleza. O faraó falou: ô José, eu soube que você interpreta sonho aí lá na prisão. O Zé falou: eu não, mas um Deus que me trouxe pra cá por uns caminhos muito esquisitos. Ele fala as coisas quando tá afim. Você fala com ele que eu sonhei com a vaquinha comedora de vaca, uma vaquinha carnívora. E umas espiguinhas também que come a outra. Espiga que come a outra. Eu falei: o senhor fumou o quê, maluco? Egitolândia, é ou não é verdade? Onde é aí a parada do bagulho? Aí o faraó contou pra ele. Aí o Zé tá só prestando atenção. E Deus começou a falar com o Zé: aí Zé, falar tudo pra tu. Aquelas vaquinhas, aquelas coisinhas, tudo assim, tudo tem a ver só com o número 7, fartura e fome. E o Zé foi só assimilando. Pá, recolhe daqui, organiza ali. Falou: ó, vou falar pro senhor, ó, presta atenção. Sua gestão aí já tá chegando, 7 anos que você plantar até no meio-fio nasce. Planta no asfalto, vai dar tudo. Vai ser uma abundância extraordinária. Mas depois, vou falar pra você, não nasce nada. O faraó falou: é isso? Ele falou: é 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O faraó falou: beleza. O Zé falou: posso falar só uma coisa pro senhor? O que o senhor me pediu eu já fiz. Quero interpretar o sonho, sim ou não? Mas agora posso dar uma dica pro senhor: arruma um homem que tenha entendimento para mudar seu sistema de plantio, armazenamento, colheita, comércio. Opa, mas o faraó não pediu isso. Pediu? Porque descobrir defeito não transforma você em alguém grande. Você quer crescer, seja alguém que soluciona problema, não que identifique. Entendeu? Ah, na minha empresa eu sei tudo de errado. Não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ser dedo duro. Seja alguém que resolve o problema, que você vai ver para onde a vida vai te levar. Quando José resolveu, o faraó falou: arruma um homem. Que homem melhor que o Zé? Interpretador de sonho, carrador de mulherzinho. O Zé, ex-presidiário, governador. Sangue de Jesus tem poder. Deus salve o Rio de Janeiro que eu moro lá. Louvado seja Deus. Escute só. Falei besteira de novo. Ninguém me corrige, né? Me deixa nessa furada. Olha só.
Olha só. Ninguém melhor que o Zé para virar governar. Isso. Cara, governador. Pô, maluco, deram uma roupa pro Zé maneiro, um Armani. Deram o Zé um Jaguar, um Mustang. Deve ter sido um Mustang, um cavalo. Isso, o Zé agora tá bonitão. Arrumou logo uma mulher, que beleza, olha. Casado, rico, poderoso. Governador da parada toda. Sabe onde ele foi? Na casa do Potifar. Falou, chama o Potifar aí. Essa mulher dele. Quem é? Fala com o Zé Fanete Panéia, o governador dessa jossa tudo aqui. Fala agora. Que eu agarrei você, maluca. Não peguei você porque eu não quis. Felicídio. Você cala a boca, chifruto. José fez isso? Ah, ele não fez não? Por que ele não fez? Porque quando Deus dá vitória a seu servo, você não tem tempo para revanche, para vingança, para essas coisinhas medíocres. Para de dizer que vai vencer para esfregar na cara dos outros. Para de dizer que vai vencer para mostrar para os outros. Você vai vencer para você e para Deus. E para que o reino de Deus seja propagado. Não é para fazer da sua vitória vingança para ninguém. Senão você nem merece vencer. Ah, eu vou comprar para esfregar na cara. Esfrega na sua e tão infeliz. Olha só que coisa legal. O Zé agora é governador, gente. Pensa. O Zé. 7 anos passou. Depois veio os anos de... Naquela metade dos anos ali, o supermercado lá na casa do Jacó fechou tudo. Os irmãos veio com essa sacolinha de compra para fazer comprinha no Egito. Quem é que está em pé lá, ó? O Zé. Indumentária egípcia. Quando ele vê os irmãozinhos com aquelas carinhas de fuinha, sacolinha de compra. O Zé vai lá. Galinha de casa não se corre atrás. Lá. Quando os irmãozinhos vieram, a primeira coisa que eles fizeram foi dobrar seus joelhos, sim ou não? E José lembrou do seu? O futuro agora virou presente. Verdade. Mas agora José tem a maior responsabilidade. O que eu faço com o meu futuro? Esfrego na cara deles? Não. José está só olhando, fazendo uma leitura, vendo como seus irmãos estão. A mudança de Judá, que foi quem encabeçou a sua venda. E agora está querendo ficar no lugar de Benjamim, para que Jacó não seja a transformação lá. E naquele ambiente extraordinário. Quando José diz, vou ficar com Benjamim, Judá diz, ô moço, ô Zé Fanete, fica não, nós temos um irmão, Zé. Que Deus o tenha. Oh meu Deus, Zé, o falecido irmão nosso, o Zé. Se você ficar com esse aqui, Benjamim, papai morre. Aliás, a mãe do Zé já morreu no parto desse Benjaminzinho. Fica comigo. Aí José não aguenta e começa a chorar. Fala pra todo mundo sair, que eu quero ficar com essa rapaziada aqui. Falou, não fica com o Benjamin não, que o papai morre, porque o Zé já morreu. Aí é um momento extraordinário. José pega aquela indumentária igual o rei Júlia no Madagascar e puxa. E diz, lembra de mim? Alguém falou, quem? Eu. O governador? O Zé. Falou, que Zé? Ele falou, o Zé que falou pra vocês, não vende não. O Zé é irmão de vocês, o que morreu, mas ressuscitou. Porque estou aqui. O Zé. Alguém falou, cara, o Zé do sonho, o Zé do governo, o Zé dos molhos. Ele disse, pois é. Todas essas adversidades, que não foram as únicas. Eu ainda vivi a injustiça da casa do Potifar. Ainda vivi a tentação. Vivi a escassez da prisão. Mas vivo a prosperidade da realização de um sonho. E José diz, fique tranquilo. Fique tranquilo, fique tranquilo. Vocês não me venderam. Isso aqui tinha a ver com o futuro, o sonho. Pega agora uns carros aqui, vai lá e chama o papai, fala com o governo, essa jossa toda. Os irmãos pegou uns carros e foram correndo para lá. Chegou lá estacionado, deve ter dado um cavalo de pau, literalmente. Certo? Ele falou, pai, chega aí. Menino, onde vocês arrumaram isso? Falando com o senhor, lembra do Zé? E o Jacó deve ter falado, todo dia, o menino que morreu. Eu falei, pois é. O Zé não morreu não, ó. Falei uma coisa pro senhor, pai. Nós vendemos Zé. Mas ó, ainda bem que nós vendemos. Porque nós sabíamos onde Zé ia chegar. Zé era diferente.
Zé tinha um comportamento diferente, Zé tinha uma intimidade com Deus que nós não tinha. Então nós sentimos no coração de vender o Zé. A pergunta é, como é que vai ser o seu fim? Melhor que o começo? Vão tentar paralisar você no processo. Mas hoje você é o José. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Fechasse seus olhos. Pode fechar, que eu vim do Rio, mas vim em missão de paz. Não vou pegar nada assim. Tá bom? Na perna de um carioca você não fecha o olho, né? Mas aqui também tem corintiano, vem falar mal de mim, não é? Feche seus olhos, feche seus olhos. Deus te trouxe nessa manhã. Me ajude aí a galera aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se divertiu, é verdade? Acredito que Deus falou ao seu coração sobre sonhos se tornarem objetivos, sobre aquilo que atrapalha precisar ser removido, sobre a injustiça muitas vezes te visitar. Pessoas que deveriam te proteger tentam marcar negativamente seu coração, mas o que Deus disse a seu respeito vai se cumprir. Obrigado, graça e paz. Boa noite. Você pode sentar. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui. É um privilégio de Deus poder fazer parte deste momento. Sou muito grato a todas as oportunidades que Deus tem me concedido. E eu tenho absoluta certeza de que hoje eu não deveria estar em nenhum outro lugar neste horário que não fosse esse, vivendo com vocês esses momentos. Eu quero agradecer ao Tiago pela oportunidade que me concede e agradecer a Deus, e sei que vocês que frequentam aqui têm ouvido coisas preciosíssimas e palavras de muita sabedoria, de muita instrução, e o que eu quero hoje é contribuir um pouquinho também com tudo isso. Eu quero usar um texto, Gênesis, no capítulo 1, e eu vou explicar a vocês por quê. Vamos supor que você tem um filho e planeja que esse filho se dê bem. Você quer que ele vença, você quer que ele rompa, e você então vai deixar a ele instruções num livro, na Bíblia Sagrada. São 66, vamos dizer, volumes entre cartas, livros, epístolas. Mas você há de convir comigo que é muito conteúdo para o seu filho ler. Pode correr o risco de que ele não se interesse tanto assim por essa escritura. Ele vai precisar de toda ela. Mas se você fosse Deus, em que capítulo você colocaria algumas instruções cujas quais você considera fundamentais? Em que livro dessa enciclopédia? Provavelmente no primeiro livro. Para que você tivesse certeza que ele não desanimasse, provavelmente no primeiro capítulo, que aí fica fácil. Se o menino ler pelo menos o primeiro capítulo, você já teria mais ou menos a garantia de que nele ele encontraria os requisitos. E eu não estou menosprezando o restante do conteúdo bíblico, até porque a Bíblia é algo fenomenal, mas eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre Gênesis capítulo 1. É só isso que nós vamos olhar hoje, tá certo? Mas é importante nós entendermos algo. Inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de aprender. Numa pesquisa feita em 2001 por uma universidade americana, o Brasil, entre 65 nações, a pesquisa tinha a ver com coeficiente de inteligência.
O Brasil ocupou o 59º lugar. Ou seja, de 65 países, nós ficamos em 59. O que indica que boa parte das coisas que a gente fala com as pessoas, elas sequer são capazes de entender. Esse dia eu fui pesquisar isso, falei, eu vou postar algo na internet só para eu dar uma olhadinha se isso procede. E aí eu coloquei lá, se você frequenta um ambiente onde algumas pessoas são desagradáveis, e às vezes, certo? Você brinca chamando esse comportamento de palhaçada e dizendo, não gosto de conviver com fulano porque ele é um palhaço. Antes de reclamar do outro, pergunte, por que é que você continua indo ao circo? E postei. Aí uma moça respondeu, ué, eu não sabia que ir ao circo era pecado. Aí eu descobri que a pesquisa estava valendo. Então a capacidade de aprendizado é algo importantíssimo. Então inteligência é a capacidade que você tem de aprender. Cultura é a quantidade de dados que você tem armazenado. Quanto mais informação você tem, mais culto você é considerado. Mas o que é sabedoria de fato? Segundo a Bíblia. O que é que a rainha de Candace, uma rainha que vai visitar o sábio Salomão, observa? Ela não está impressionada com riqueza, porque riqueza por riqueza, ela também é rica. Então o que ela vai avaliar não é o conteúdo, não são os bens do Salomão. O que encanta esta mulher, esta rainha, que alguns dizem até que se tornou uma esposa futura de Salomão. Você já parou para olhar esse texto? O que encanta a mulher é a qualidade de vida de Salomão. E não apenas dele, a qualidade que o rodeia. Ela chega e começa a observar a qualidade de vida de seus criados, como eles se comportam, a fragilidade da segurança da cozinha do Salomão. Essa é uma das coisas que mais encanta essa mulher. Não há soldados para supervisionar a comida. Ao contrário do rei da Pérsia, por exemplo, que precisava de alguém para provar sua comida, e tantos outros reis, me parece que isso não tem muito a ver com a vida do Salomão. Não há muita preocupação com a segurança dele pela porta de onde grande parte dos monarcas foram à morte. O envenenamento. Ninguém quer ver Salomão morto. A qualidade de vida que está ao redor dele, a maneira com que seus criados se vestem, como eles se portam, como eles atendem, não tem a ver com serem escravos, serem servos. Eles estão satisfeitos onde estão. A estrutura que o rodeia fez com que aquela rainha, que não se impressionaria à toa, dissesse: você é muito maior do que tudo que me disseram a seu respeito. Olhar para o que eu estou vendo e para a maneira que você resolveu viver, porque sabedoria, ao contrário de inteligência e cultura, tem a ver com qualidade de vida. E não apenas a sua, mas daquela estrutura periférica que está ao seu redor. Então, nós vamos olhar hoje Gênesis 1, 31 versículos. Neles estão profundas instruções de sabedoria para conduzir a nossa vida aqui na terra. Para erradicar nossos problemas, erradicá-los? Não. João 16, 33, disse
que no mundo nós teríamos aflições. Então não dá para desaparecer com elas. Não tente uma vida perfeita, porque não vai rolar. O máximo que você consegue é uma vida suave. Perfeita não. E diga-se de passagem, os solteiros têm mais sucesso. Tá certo? Os casados já se dispuseram. Porque a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. Para você ter noção, eu vim com minha esposa, até falei, né? Que eu vim com minha esposa, vim de carro, de São Paulo para cá, dirigindo 5 horas, porque eu precisava fazer, na verdade, é o meu escritório de reuniões com minha esposa, o meu carro. Tá certo? De viagens um pouquinho mais longas, por quê? Porque não vai bater. Certo? Você precisa entender uma coisa. Quando Deus coloca, deixa eu abrir um parênteses aqui, já eu volto. Quando Deus coloca alguém na sua vida, a probabilidade dessa pessoa ser igual a você é quase zero. Porque a proposta de Deus é formar equipe, e equipe é formada por pessoas com características diferentes, que trabalham no mesmo propósito em comum. Então, se você se casa com alguém igual a você, você continua sozinho. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, pare de ser narcisista e queira que o outro se molde você. O outro tem que ser diferente. Gostar de coisas que você não gosta, para equilibrar o jogo. Tá certo? É assim que funciona. Então, você precisa aprender. Todas as vezes que você encontra alguém educado e fácil de viver, você tem paz, mas não tem crescimento. Gente boa de viver tranquilo, educadinha, certinha, que não gera conflito. É um ambiente de paz sensacional, mas de zero de crescimento. Todas as vezes que você encontra gente mal educada, ranzinza, ruim de lidar, você pode ter certeza que a sua vida vai ser uma guerra. Você vai querer, não vou para perto dessa pessoa, não vou, por quê? Porque ela me estica. Essa pessoa me estressa. Eu era pequenininho quando eu cheguei perto dela. Hoje estou maior que Golias. Porque pessoas difíceis, elas trazem mas trazem guerra. Pessoas fáceis trazem paz, mas zero de crescimento. Por isso que você casou com essa pessoa. Porque a proposta é que ela te faça crescer. Você fala, pastor, já estou gigante nesse negócio. E isso é legal. Então, voltando aqui, o carro é esse ambiente. Por quê? Porque eu com minha mulher é ferro com ferro. Então a gente bate numa pauta que ela vê de um jeito, eu enxergo de outro, e ela quer provar que eu estou errado, certo? E eu não consigo fazer o contrário, certo? Esse dia eu estava num evento, o cara falou, pastor, se você levantar e sua esposa falar assim, meu amor, você está certo em tudo, o que você faz? Eu falo, eu acordo, porque eu devo estar sonhando. Isso não vai acontecer nunca. Mas brincadeiras à parte, é importante nós olharmos para essa situação. Então, nesse ambiente, eu gosto do carro, por quê? Porque a gente fica bravo com o que o outro disse, mas não tem rota de fuga. Ela tem que engolir, vai passar 5, 10 minutos calado, liberando o suco gástrico mental, para digerir o que foi dito, e aí a gente volta, nessas 4 horas de viagem, quase 5, de lá para cá, nós brigamos umas 3, 4 vezes, mas deu para fazer as pazes quando estava chegando, tá certo? Então, olha só, é importante você entender que você vai ser considerado sábio de fato, biblicamente, quando o seu ambiente for um ambiente tranquilo de paz. É assim que a Bíblia vê, tá certo? Uma vida mais suave. Aí Jesus deu um alerta ainda em João 10:10, um texto mal interpretado por muita gente. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância. Então preste atenção. Muitas pessoas, ao ler esse texto, o ladrão não vem, senão a roubar, matar e a destruir, acham que o texto está falando de Satanás. Mas se você olhar esse texto um pouquinho antes, esse texto não fala de Satanás. O ladrão aqui que vem roubar e matar e destruir, na verdade são homens, são pessoas, cujas quais eu aconselho você examinar o texto depois, para que você possa verificar. Então a proposta é: se eu sou sábio, minha vida é uma vida suave, não perfeita. Fala, vida suave e não perfeita. Isso aí. E como eu posso suavizar a minha vida? Colocando minha vida, certo, pautada nas instruções de Deus. Respeitamos as leis da física, respeitamos a lei da atração, respeitamos. Aliás, eu poderia até usar um texto para vocês, para justificar a lei da atração, que muitos gostam de usar, Provérbios capítulo 23, verso 7, porque assim como imaginou o seu coração, assim é. Pensamentos e emoções positivas conduzem sua vida a expectativas favoráveis, é o que diz a lei da atração. Mas mais do que contar simplesmente com isso, eu quero que você, se você tem uma Bíblia, abra, senão provavelmente o texto vai para aí, mas eu faço questão, tá ok? De abrir aqui e pegar o texto com vocês. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Preste atenção e eu vou discorrer de forma rápida. Meu propósito é motivar você a olhar isso mais de perto, certo? Durante aí o seu cotidiano. O texto começa dizendo: no princípio criou Deus céus e terra. No princípio criou Deus céu e terra. Eu sei que é um pouquinho chato, mas vamos lá. Repita comigo: céu e terra. Isso. No princípio cria Deus céu e terra. Aqui está uma informação preciosíssima para o homem que vai chegar no sétimo ponto dessa história, no sétimo tópico: céu e terra. Aqui está a direção de como o ser humano precisa enxergar a vida. As duas coisas mais importantes: céu e terra. Mundo espiritual, céu; mundo material, terra. Em que ordem? Exatamente na ordem aplicada: céu e terra. Não está apenas aí, vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, cuidado com a maneira que se lê, ok? Quer ser sábio, leia direito. Senão você lê: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas. Que as coisas? Não, todas estas coisas que está sendo falado antes do texto ser exposto, certo? Que vão ser acrescentadas, e não todas, mas aquelas relacionadas às temáticas anteriores, ok? Vamos lá: não ajuntai tesouro simplesmente na terra, onde ladrão, traça e ferrugem pode consumir, mas ajuntai tesouro no céu, onde ladrão, traça e ferrugem não pode consumir. Esse texto também não banaliza o mundo material, ok? As coisas que traça, ferrugem e ladrão, simplesmente está colocando em ordem e não banalizando. Está estabelecendo prioridade. Vamos lá: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Preste atenção, todos os textos que citei falam a mesma coisa: a prioridade do mundo espiritual sobre o mundo material. Não negligencia a importância dele, coloca simplesmente todas as coisas nos seus devidos lugares. Mundo material vem depois do espiritual, certo? Por quê? Porque é ele que te traz plenitude, satisfação.
Tá certo? Hoje eu posso frequentar ambientes desde as comunidades carentes até os alfaviles. Desde as pessoas anônimas até prefeitos, governadores, artistas, jogadores de futebol, que relatam suas intimidades. Hoje eu converso com a mulher do gari, mas também converso com a mulher do bilionário. E posso enxergar, certo? Que há muita diferença quando o assunto é monetário. Mas a diferença é quase nenhuma quando o mundo espiritual é negligenciado. Então é importante nós entendermos isso. O mundo espiritual vem primeiro. Eu preciso descobrir como ele funciona. Eu preciso olhar de uma forma que venha me desvendar, para que eu entenda de verdade como isso funciona, certo? E eu coloque numa escala correta. Porque se eu não souber colocar, necessita de médicos sãos, e se os doentes, o que a Bíblia está me dizendo com isso, que se eu tenho uma dor, eu devo fazer o quê? Procurar um médico, porque quem precisa de médico são pessoas que estão doentes. Então, quando eu começo a entender como as coisas funcionam, eu suavizo minha vida. Eu faço com que a minha vida seja mais suave. Hoje, mais de 95% de problemas que eu saio para resolver não são meus. São problemas de outras pessoas. Porque eu aprendi a aplicar na minha... Não tenho vida fácil, não tenho os meus problemas, tenho problema com meus filhos, com os meus netos, com uma igreja que pastoreio, certo? E com ministério e com tantas outras coisas. Mas aprendi a ter uma vida suave, entendendo isso. Então, mundo espiritual vem primeiro, mundo material depois. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa, vamos aqui rapidinho. O texto diz assim no verso 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós temos duas coisas nesse texto. O primeiro é Deus chamando à existência algo que não existe, como se já existisse. Se eu quero viver bem neste mundo, reconhecendo o mundo espiritual, eu vou precisar de uma coisa indispensável para o mundo espiritual: fé. Isso até o mundo secular já sabia disso, até Gilberto Gil já falava sobre isso. Anda com a fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu acho até Deus tentando se comunicar, certo? Através da música popular brasileira. Você vai precisar de fé, certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você vai viver nesse mundo, você precisa ter fé, principalmente em duas pessoas. Primeira, quem? Deus. Segunda, você. Você precisa acreditar em você. Você acredita em você? Olhar para você mesmo e falar: eu acredito em você. Olhar para o espelho e dizer: você é uma pessoa inteligente, você é fera, eu acredito em você. Vai, garoto, vai, menina, você merece viver o sensacional, o extraordinário. Hoje o que eu encontro de gente que não acredita em si mesmo, e às vezes é difícil, fase da vida, quer ver? Vou te falar uma coisa. Deus vai conversar com Gideão. Não sei se eu vou usar texto que às vezes você não tem contato. Eu não gosto dos textos mais fáceis, que aí as pessoas sabem. Que às vezes a gente cita umas pessoas na nossa pregação, que a pessoa... Quem é esse maluco aí? Está onde? Esse dia, o cara, no meio da pregação, ele citou Mefibosete. Eu estava do lado aqui e falei: sabe quem é, mano? O cara da minha esquerda falou: eu conheço não. Eu falei: e tu, brother? Não faço a mínima ideia. Eu falei: o cara saiu sem entender nada. Então tem um cara na Bíblia que Deus está querendo que ele faça algo grande. O nome desse cara é Gideão. E Deus vai conversar com o Gideão, que está num período da vida dele muito ruinzinho. Sabe aquele período que está tudo dando errado? Ele está chateadinho, uma crise que dura 7 anos. E ele está batido, assim, tristinho. Aí Deus mandou um anjo e falou: e aí, Gide, beleza? Ele falou: o negócio está bravo aqui, estamos sendo atacados pela turma aí, o negócio está difícil.
Ele disse, então, rapaz, vai nessa força. Ele falou, que força? Minha força já acabou 6 anos atrás. A chapa está quente, maluco. E o anjo falou, pois é, irmão, faz igual o carioca, se cair, cai atirando. Mas vamos embora. Não entrega os pontos. Entendeu? Vamos embora, vamos para cima. Ele falou, não, o anjo está conversando com o cara. E o cara falou, vai rolar não. A vida está muito difícil. E o anjo falou, você pode, Deus mandou falar. Porque às vezes Deus tem que convencer você, porque trabalhar com você está difícil. Deus tenta fazer e você sabotar. Então, agora, pastor, como é que eu tenho fé? Lendo a Bíblia, sim ou não? Orando, sim ou não? Mas também parando de ver esses programas de televisão, lendo essas matérias ruins, parando de escutar e saindo desses grupos que vai levar você, ó. Eu vim pro destino, seu destino. Fogo, leva uma roupa fresquinha, que lá tá quente. Cuidado que você pode estar rindo de você, é ou não é? Então você tem que ter, vocês gostam da bagunça, né? Mas vamos lá. Certo? Nesse mesmo texto, disse Deus, haja o quê? Isso, qual é a primeira coisa que Deus vai criar? Luz. Sim ou não? Qual é a mensagem bíblica? Não faça nada no escuro. Meu casamento não dá certo. Pode olhar. Casou no escuro. Meu negócio faliu. Montou um negócio no escuro. Essa amizade me deu problema. Estabeleceu uma amizade no escuro. O que é escuro? Aqui a palavra luz tem a ver com conhecimento. Certo? Então ilumine antes de fazer as coisas. Vai casar? Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Todos os solteiros. Você vem num lugar especial hoje. Se você errar... Aliás, eu vou ler um texto aqui que eu gosto muito, falando de conhecimento. Oséias, coloca aí na sua Bíblia. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o texto continua dizendo, porque tu rejeitaste o conhecimento. Presta atenção, o texto não está dizendo que o povo estava cometendo erro porque lhe faltava simplesmente conhecimento. O texto está dizendo que o povo tinha o conhecimento, mas que optou por não utilizá-lo. E aí se lascou. Então você vai fazer qualquer coisa, está lá na Bíblia, quer fazer, bota a luz nesse troço. Quer arrumar um casamento? Beleza, tem que casar mesmo, meu filho. Tem gente que vem nesse mundo para a carreira solo. Então, pelo amor de Deus, nem casa para não atrapalhar os outros. Não quer dizer onde vai, quanto custou, não quer dar satisfação da sua vida, não gosta de nada, não gosta de compartilhar, não gosta de deitar na mesma cama, tem problema com luz, com escuridão, tem essas palhaçadas todas, televisão no quarto, essas coisas todas. Não casa. Pastor, mas eu tenho que fazer sexo. Nós casamos e não fazemos. Continua solteiro, que pelo menos não aplaude não. Não aplaude não. Estou falando troço ruim e vocês aplaudindo? Que coisa é essa? Então, conhecimento. Tudo que você for fazer, antes de fazer, coloque luz, ilumine. Vai fazer parte de uma comunidade de fé? Ilumina antes. Vai olhar princípios, valores, dá uma olhada em tudo isso. Vai arrumar uma pessoa? Vai lá. Quer arrumar alguém, você que está solteiro? Eu falo muito disso. O que você faz? Pega alguém, gostou, procura um ex da pessoa. Vai para a pesquisa de campo. Namorou fulano? Acabou por quê? Abre o jogo aí que eu tô pegando agora. Eu estou querendo informações. Melhor do que aprender com seus erros é com os outros. Vai na casa dos parentes, pega aquela idosa, vovó, que deixa escapar informações preciosas.
e pergunta a respeito da pessoa. Eu estou brincando, mas é só para você entender isso, para ficar fácil. Tudo que você for fazer, coloca a luz primeiro, porque aí a probabilidade. Pastor, olha, posso falar a verdade para o senhor? Eu ainda estou aprendendo sobre o mundo espiritual. E sabe o que aconteceu? Eu me converti e parece que depois que eu me converti, as coisas pioraram. Claro! Quando você se converteu, você acendeu uma luz na sua vida. Quando você acendeu essa luz provocou uma reação que faz aparecer tudo aquilo que nunca deveria estar na sua vida. Então você começa a ter problema com um, com o outro, problema com isso, aquilo. O que é isso? É essa luz denunciando que aquilo não é mais para você. Pode ter sido um dia, mas agora você vive com novidade de vida. Então você se prepara, você está entendendo? Para lidar com essas coisas. Vai fazer alguma coisa, coloca. Precisa de um sócio, luz no miserável. Padre, o negócio está feio. E depois, se virou crente, costuma botar a culpa em Satanás. Tem gente que só entra para a igreja para arrumar um culpado. Agora você não tem mais problema nenhum no seu casamento. É o diabo que está furioso. O diabo mandou a crise para a sua empresa, para o seu negócio. O diabo. Tem gente que não, eu conheço gente que o diabo não ousaria caminhar com essas pessoas. Eu conheço gente que está com um nome tão ruim que Satanás. Se o diabo mandar o demônio, ele diz: pô, maluco, vou não. Essa pessoa não tem nem seguidor. Tá certo? Mas é importante lidarmos com isso com maturidade. Coloque luz. Quanto mais luz você coloca, menos erros você corre o risco de... Me ajude aí. Primeiro nós precisamos colocar o que? Primeiro, o número 1, o céu e... Depois eu vou precisar de quê para viver nessa terra? Não, antes da luz, fé. Então céu primeiro, terra depois, mundo material primeiro, espiritual, mundo espiritual primeiro, material depois. Vou precisar de fé e agora eu vou precisar de luz. Próximo passo. A terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus chama a existência a luz aparece, mas agora, ainda em Gênesis 1, o ambiente é instável, só tem água. Então agora, como uma erupção vulcânica, certo? A terra, ou seja, aquilo firme, sólido no meio do insólido, começa a aparecer. Note bem, a firmeza está surgindo da instabilidade, porque Deus vai construir. E a Bíblia diz assim, Mateus 7:24: todo, pois, aqueles que escuta as minhas palavras e as praticas, vou compará-lo a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, os rios assopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada na rocha. O texto vai continuar dizendo que o homem insensato construiu uma casa na areia. Veio então os rios, os ventos, as correntes, bateram contra aquela casa. Preste atenção que a pessoa que construiu a estrutura sólida recebe os mesmos efeitos daquele que não construiu. Não há nenhum privilégio para quem obedece. Não. O privilégio está no resultado. O que ataca o que não obedece é o mesmo que ataca o que obedece. É importante entendermos isso. Se você criar expectativas de que o que vem contra o obediente não deveria vir só porque ele obedece, provavelmente você vai se decepcionar. O que você deveria saber é: se você vive debaixo de obediência, os seus resultados mediante as pressões causadas, o que destruiria outros, não destrói você. O que acabaria com o relacionamento de outros, não acaba com o seu, por causa da estrutura que você estabeleceu. Então a próxima instrução aqui é: vá construir alguma coisa, coloque fé,
construa na luz, em ambientes firmes, fortes. Observe primeiro, o que sustenta um prédio não é o que está visível, é o invisível, certo? E aquilo que dá sustentação, que vai segurar. Hoje muitas pessoas constroem, né, coisas importantíssimas em ambientes insólidos, instáveis. E quando vê, estava até indo bem. Nossa! Mas de repente as coisas mudaram. Olhe bem, isso é bíblico e está só no capítulo 1, porque a ordem é essa. Começa a observar. Pô, tem fé, sabe que pode fazer, acredita em si mesmo, acredita em Deus, colocou conhecimento, estabeleceu um ambiente firme, sólido. O próximo passo, Gênesis, ainda no capítulo 1, no verso 11, e disse Deus, eu vou ler 3 versículos, o 11, o 21 e o 24, preste atenção. 11, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Verso 21, Deus criou as baleias, todo réptil e toda alma vivente nas águas em abundante, e ela produzia conforme a sua espécie, aves conforme a sua espécie. Verso 24, produz a terra, alma viventes conforme a sua espécie, gado, feras da terra conforme a sua espécie. O que é isso aqui? Isso aqui é uma baleia parindo um filhote e uma sardinha, mais de 100 mil. Isso aqui é um número de herbívoro muito maior do que de carnívoro. Só no Serengeti 1.200.000 gnus, sem falar zebras, girafas, certo, búfalos. O que eles comem? Erva, mato. Para algumas centenas de carnívoros, chitas, mabecos, leões, hienas. O que é isso? Por que é que as coisas funcionam assim? Porque segundo a instrução bíblica de sabedoria, vá viver nessa terra, aprenda a viver usando o sistema de sustentabilidade, algo que por si só se sustente. É isso que Deus fez. Se você deixar o sistema parado, ele se recompõe. Basta deixar um casal. Quer acabar com o sistema? Acabe com o casal. É só isso. Isso é uma questão lógica. Eu quero acabar com a humanidade. Pronto, acabe com o casal. Desconstrua essa ideia. Isso em qualquer ambiente. Quer reintegrar? No norte dos Estados Unidos, o lobo, tá bom. Você viu o que aconteceu? Remover o lobo. O que aconteceu? Acabou a água. Ué, mas o que a água tem a ver com o lobo? Vai dar uma olhada. Se mexeu, vai gerar problema. Sustentabilidade. Quem constrói uma vida sustentável vive uma vida mais suave. Algo que foi criado para se manter. É assim que funciona. Vamos aqui? Verso de número 16, ainda no capítulo 1. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Quem lembra da história do José do Egito aqui? Levante a mão. Isso. Tem alguém que não sabe? Levante a mão. Não sei a história do José do Egito. Legal. Isso aí. Pastor, o senhor tem tempo para contar? Não. Está lá no Gênesis. Ou então vai assistir a novelinha da Record. Também dá para aprender alguma coisa.
Tá certo? Mas escute o que eu vou lhe dizer agora. Esse José do Egito, que a maioria aqui conhece, ele teve um sonho, sim ou não? Ele sonhou com o quê? Ele sonhou com o sol e a lua. Ele sonha com os molhos que ficam diante dele, e os dois sonhos significam a mesma coisa. Ele sonha com o sol e o texto diz que Deus fez dois grandes luminares. Um sol para fazer o quê? Para governar a lua, para governar e fez as estrelas. Dois aços de governo e um de direção. As estrelas estão nos céus. Hoje não precisamos basicamente delas por causa dos instrumentos, mas antigamente elas davam a É assim que funciona. O texto está aqui, ó. Agora presta atenção. Eu já tenho fé, coloquei luz, estabeleci um ambiente sólido, criei um ambiente de sustentabilidade, mas agora eu vou aprender sobre governo. Tem um astro maior para governar o dia, que é mais fácil se perder quando as coisas estão boas e favoráveis, principalmente quando o assunto são questões espirituais, do que se perder quando está escuro. Olha só, eu tenho que aprender a governar a minha vida. Quando eu tiver com dinheiro, emagreci, coloquei um silicone, estou andando num carrão, estou morando bem, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu tenho que governar. Tenho que aprender a governar quando a doença chegou, quando a crise chegou no casamento, quando os filhos estão apresentando problema, quando a empresa está em eminência de quebrar. O que o texto está dizendo, aconteça o que acontecer, é dia ou noite, bem ou mal, eu não posso perder o governo, porque se eu perder o governo, eu estou perdido. E tem que ter direção. Observe a história do José. Sonhou com o sol e lua, porque isso dizia que ele seria governador. Mas para chegar até lá, ele precisou das estrelas, o que representa as estrelas no caminho dele, a direção. Precisou entender, não deixar seu coração azedar quando foi perseguido e vendido pelos próprios irmãos, os que deveriam protegê-los. Aprendeu a lidar com recursos na casa de um homem rico. Aprendeu a se desviar de uma mulher, certo, que vinha a oferecer o prazer para ele. Dali ele vai para a prisão de forma incorreta, é verdade, mas vai, porque às vezes a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. E quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. É assim que funciona. Então você sabe governar a sua vida quando as coisas estão bem? Joia. Sabe governar a sua vida quando as coisas estão maus? Bem. Criou um ambiente onde há sustentabilidade? Está bem. Criou um ambiente firme? Está construindo as coisas em ambiente sólido? Está fazendo as coisas colocando luz, conhecimento, deixando as emoções de lado e colocando mais razão em algumas situações? Provavelmente. Estabelecendo fé, sua prioridade é o céu primeiro e a terra depois. Eu fecho aqui no verso 28 e diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Preste atenção, aqui nós temos a chegada do ser humano. Como um pai, um casal que prepara um enxoval para o bebê chegar. É isso que Deus fez. Toda a estrutura foi preparada, tudo organizado, pronto, perfeito, para colocar a mim e a você. A coisa mais valiosa, a sua alma. A Bíblia diz que todos os recursos dessa terra não são suficientes para comprá-la. Essa é a grande verdade. Mas a minha pergunta, e eu fecho aqui, Lucas
capítulo 16, verso 19. Eu acho que é isso. E eu quero só que vocês pensem sobre esse texto com muita sabedoria. Ora, havia um homem rico, Lucas 16, 19, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias de forma esplêndida, tranquilo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta dele e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico. Escute algo que eu vou lhe dizer agora, que vale a pena. Talvez não sirva para todos, mas para muitos. Essa é uma parábola do rico e Lázaro. É um dos únicos textos que descreve um pouco do que é a vida depois da morte. E quando eu fui analisar esse texto mais de perto, eu quis saber por que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. O texto não diz que o cara ganhou dinheiro de forma ilícita. O texto, esse cara me parece que foi um cara bom. Vivia todos os dias da sua vida, entendeu sobre sustentabilidade, sobre coisas firmes, sobre coisas feitas às claras. Por que é que esse mendigo estava na porta dele? Será que esse mendigo gostava de trabalhar? Será que essa doença foi provocada por ele, ou será que ela... E aí eu descobri que não tinha nada a ver com isso. Eu descobri que o rico só foi para o inferno porque foi indiferente à realidade de seu próximo. Foi só isso. O próximo queria uma migalha. Sabe o que é uma migalha? Uma migalha é algo que não representa nada para quem tem, mas que faz toda a diferença para quem não. E aí eu descobri que a sabedoria me remete ao propósito daquilo que eu tenho e não o que eu tenho. O propósito daquilo que eu faço e não o que eu faço. Essa não é uma história... Aliás, Jesus não usou em nenhuma outra parábola um nome próprio, a não ser aqui. O que provavelmente indica que o Lázaro aqui existia. E não era o Lázaro de Betânia, não. Irmão de Maria e Marta. Mas há uma mensagem muito poderosa que eu gostaria de colocar na sua cabeça para você pensar. O que a dor dos outros causa em você? Se não causa nada, reveja a sua fé. Reveja a sua clareza, sua firmeza, sua sustentabilidade, porque tudo pode ser colocado em jogo por causa de uma coisa muito simples. Um dos maiores mandamentos bíblicos: amai o próximo como a ti mesmo. Um indivíduo que não... Eu vi o Tiago anunciando ali. Ele precisava estar lá? Não. Mas ele está lá. Por que ele está lá? Porque ele entende. E talvez ele esteja lá com recursos que você também envia. Então você também está lá, na pessoa dele. No mundo físico você não está lá, mas no espiritual você está. Aprenda o mais rápido possível a diferença de amar e de gostar. Aprenda o mais rápido possível que tem pessoas que não devem ter acesso à sua vida, mas podem ser amadas por você. Que Deus abra o nosso entendimento para isso. Descubra no dia a dia quem é o seu próximo, quem é o seu Lázaro,
Quem é aquela pessoa que você vai tirar um tempinho para dar uma migalha? Algo que não faz diferença para você, mas pode ser crucial para o outro. E pare de pensar só em dinheiro, tá bom? Porque boa parte das pessoas que me pedem ajuda não me pedem um centavo. Só querem um pouquinho de atenção, um abraço, uma oração, respeito, carinho. Então fique de pés nesse momento. Eu quero orar. Passei 8 minutos aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, o Senhor busca todos os dias, pois o Senhor disse que todos os dias estaria conosco. Então todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos, ora economicamente, ora intelectualmente, ora emocionalmente, dependendo das oportunidades que chegam todos os dias para nós. Elas vêm para nos impulsionar, para crescermos. Mas sabemos que o Senhor também tem um adversário, e esse inimigo também nos ataca por sermos teus filhos, mas temos os teus anjos a nos guardar. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a importância do próximo, a importância do propósito pelo qual nós fazemos, em nome de Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Guarda o teu filho que deixou seus negócios, sua família, está tão longe, porque sabe o valor de alguém que não pode devolver para ele o que ele está fazendo, a não ser num sorriso, a não ser numa frase: isso mudou minha vida. Continua abençoando, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Abençoa cada lar aqui representado, a cada família, os casados que sejam casados para sempre. Eu quero repreender divórcio, adultério, pornografia, pedofilia, violência doméstica, toda imoralidade sexual, falência financeira. Queremos lares sarados, lares curados, lares cheios do teu Espírito. Abençoe os solteiros, que eles estejam só, mas sejam inteiros. Por isso são solteiros. Não precisam de complemento, querem suplementos. Alguém que chegue para os fortalecer, não para os completar. Muito obrigado por essa noite. Eu te louvo por tudo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor? Deus abençoe, muito obrigado.